Então, eu me formei na SPM em comunicação aqui em São Paulo. Me formei em 1999, mas na verdade, assim, eu descobri a fotografia antes da faculdade, me interessei mais pela fotografia ao longo da faculdade e se fosse pensar assim mais com o coração do que com a razão, talvez eu tivesse feito uma faculdade de belas artes, de fotografia, alguma coisa assim, não necessariamente comunicação, porque o curso de comunicação é muito amplo. De certa forma, dos 20 aos 26 anos, eu fui construindo uma carreira como uma pessoa, vamos dizer assim, frustrada de não ter seguido determinados rumos e tudo mais. E eu não sabia se eu ia ter oportunidade, energia, força para recomeçar uma carreira, recomeçar uma vida. Então, enquanto eu ainda trabalhava numa outra área, eu dei um golpe assim de um teste para mim mesmo. Eu resolvi, por minha conta, fazer uma pós-graduação em fotografia. Era como se eu quisesse ser resgatado de volta. É como se eu estivesse me perdoando e falando assim, olha, não, ainda tem tempo, ainda tem chance, vamos seguir, vamos fazer isso aí. E aí eu me inscrevi numa pós-graduação que estava começando no Senac, e isso foi 2002, mais ou menos, 2003. Foi super legal, conheci um monte de gente, foi abrindo a minha cabeça, e isso voltou a alimentar aqueles meus desejos de falar, poxa vida, o que eu quero é ser fotógrafo mesmo e tudo mais. E foi o que eu fiz. Eu saí da empresa que eu estava, eu pedi demissão e comecei uma vida do zero há 10 anos atrás, em 2003. Pô, eu vendi meu carro para comprar uma câmera na época. Então, diante dessas condições, qualquer trabalho estava valendo. Eu fiz um pouquinho de tudo, fiz trabalhinho para ganhar R$ 100 e tudo mais. E como a maioria dos fotógrafos, na medida que você começa, você vai fazendo alguns trabalhos mais interessantes, outros menos interessantes. Mas eu nunca perdi o foco do que eu realmente gostava, do que eu realmente queria. Então acho que eu naveguei um pouco por diversas formas de fotografia, publicidade, estúdio, foto social, mas a minha grande ideia sempre foi fazer foto editorial, foto documental. Isso que eu sempre me apeguei, isso que eu sempre gostei. Eu lembro quando eu comecei, eu, eu falei, pô, já que é para começar uma vida nova, já que é para tentar ser um fotógrafo de verdade, como eu sonho ser, como eu quero ser, como eu acho que é possível ser, eu, eu, eu sempre mantive vivo dentro de mim os meus verdadeiros sonhos, que era conhecer pessoas, viajar, explorar, me tornar um outsider, ir para outros lugares que eu não iria normalmente, passar um tempo lá. Isso, na sua essência, se você vê, é um documentarismo. Isso é o que eu sempre quis fazer e eu nunca larguei o osso. Eu sempre tive um interesse no ser humano muito grande, social muito grande. Então eu me apegava àqueles temas que me interessavam, ia a fundo neles. Eu acho que o meu tema que eu fotografo não é a viagem em si, mas assim, a viagem, quando você se deslocar geograficamente, fisicamente, sair do seu país, sair da sua cidade, é uma grande oportunidade, e isso é muito sensível dentro de mim, de você se desligar de onde você é, de quem você é, para contar uma pequena história num curto espaço de tempo que você dispõe através de imagens. Isso para mim é muito instigante, é muito perturbador, é muito desafiador. É isso que eu gosto de fazer. E aí os trabalhos, as oportunidades de fazer alguma coisa para alguma publicação, para uma revista, elas vinham em função dessa intensidade que eu depositava nessas experiências. Eu fazia o que fosse necessário para poder tentar entregar uma fotografia mais madura possível, sucinta e muito honesta. Eu acho que a fotografia documental tem que ser muito honesta. Tem que ser muito honesta. Tem que ser o fruto da sua experiência que você viveu ali e ponto final. No momento que eu falei, pô, eu preciso respeitar a minha linguagem, preciso respeitar a minha luz, eu preciso fotografar com o equipamento e com as lentes que eu acho que eu tenho que fotografar e não que o mercado exige de mim, isso começou a me dar uma identidade na fotografia. E essa identidade, quando você faz alguma coisa muito honesta, pode ser, também não é uma regra, mas pode ser que isso comece a ser percebido pelas pessoas. E eu entendo hoje, olhando com certo distanciamento, que pode ter sido isso que aconteceu.
as pessoas passaram a se interessar por esses universos que eu gostaria de mostrar. E aí isso vai se convertendo na prática em alguns pequenos projetos. Então, assim, eu acho que a partir desse meu primeiro grande projeto autoral, que se chama Emergentes, é, eu comecei a abrir algumas brechas, algumas oportunidades, algumas portas ali que foram me levando sucessivamente de um trabalho a outro. Um sonho antigo que eu tinha era fotografar para a National Geographic. Eu publiquei o livro Emergentes em 2008, levei esse livro na redação da National Geographic Brasil, o pessoal olhou o livro e falou, legal, pô, a gente curte a sua linguagem, a gente curte o seu trabalho, começaram a me dar algumas pautas para eu fazer algumas matérias e acabou rolando, foi assim que começou. Ao longo da minha vida eu devo ter trabalhado para mais de 30 revistas e eu faço, e assim, inclusive são publicações que têm linguagens muito diferentes entre elas, assim, trabalho desde pequenas empresas, grandes negócios, Marie Claire, Rolling Stone, Trip, eu já fiz alguma coisa. Essas revistas de bordo de aviação, revista da TAM, revista da Gol, já fiz muita coisa. E por aí vai, tem um pouquinho de tudo. Às vezes me chamam só para fazer um retrato, às vezes para fazer um trabalho mais longo. O que é legal falar é que aparece um pouco de tudo. E aí tem aqueles trabalhos que você fala, pô, esse é realmente a minha cara, eu gosto de fazer, quero fazer. E aí sempre é uma satisfação.